Le Fix Dramione apresenta Vicky Weasley. Aleluia. Na cinza das horas. Continuação do capítulo 11. 14 horas e 50 minutos. Subiu as escadas rolantes da estação Waterloo e logo conseguiu ver a gama de tons verdes que caracterizava os jardins do Jubileu. Prolongou o olhar para atingir mais ao longe as torres da Catedral de Westminster. Durante toda a sua infância, a única cidade que conhecera fora Ewick, uma cidadezinha escocesa que crescia em volta de sua casa. Lembrava-se da primeira vez que fora para Londres e descera ali mesmo, na estação Waterloo. Sua mãe segurava com força a mãozinha seca, como se tivesse medo que ele saísse correndo. Draco lembrava-se bem do chapéu que Narcisa usava naquele dia. Ele era de um tom rosa claro que não contrastava em nada com os cabelos platinados. A roupa combinava perfeitamente com o chapéu e ela estava bonita, como uma boneca de porcelana, mas bonita. Ele subira por aquelas escadas rolantes ao lado da mãe, aterrorizado demais com a grandeza e o movimento de tudo. Na visão de um garoto de 7 anos, acostumado com coisas em estilo Luís XVI e neve, Londres pode ser grande e rápida demais para caber no mundo. E pela primeira vez contemplar a catedral, uma das construções mais belas da cidade. Tinha uma pequena fascinação por igrejas. Não pela igreja ou por religiões, mas por igrejas, os prédios que normalmente eram tão altos que faziam com que os fiéis se sentissem mais próximos de Deus. Pediu à mãe, na ocasião, para visitarem a catedral. Narcisa apenas revirou os olhos, disse mais tarde, entre os dentes, e seguiu com o filho para Hogwarts. Observou as torres da igreja, a cruz de Jesus Cristo pregada em uma delas. Respirou fundo, lembrando-se das últimas palavras de Weasley. Sede libera-nos amá-lo e livrai-nos do mal. Era irônico o quanto rezar pelas estátuas. No fim das contas, não prestava para nenhuma. Ainda sentia vontade de visitar o prédio, como um turista qualquer, mas não dá mínima para o significado, e sim para a arquitetura. E não se importaria em estragar as pinturas com os flashes das máquinas fotográficas, mas não visitaria. Tinha coisas mais importantes a fazer. Sabia bem onde ele morava. Granger lhe dissera, num dos dias depois do Natal em que tinham passado juntos. Trancafiados no quarto do caldeirão furado, vivendo de shampoo barato, sexo, comida ruim e cerveja manteigada. Às vezes, ele fumaria um cigarro na janela e ela observaria sem dizer uma única palavra, como se estivesse totalmente absorta na cena. Ele iria até ela, depois de amassar o cigarro no parapeito, a seguraria pelo rosto e a beijaria. Então, partiriam para o sexo mais uma vez. Durante aqueles 6 dias quase sagrados. 6 dias em que ela só saíra daquele quarto para ir ao apartamento pegar roupas, voltando logo depois e deixando que ele a consumisse. Corpo, alma, todas as maneiras. Eles pararam para conversar algumas vezes. Rir dos antigos insultos, de cenas da adolescência, rir de coisas absurdas que saíam no Profeta. Há quanto tempo Draco não ria de verdade? Há quanto tempo ela não ria de verdade? E, enquanto o quarto todo cheirava a Granger e a nicotina, Draco perguntou, como quem não queria nada, como estava Harry Potter, onde morava, se tinha filhos, se ainda estava casado com a garota ruiva, numa sensibilidade repentina em não dizer garoto Weasley, e quebrar o momento, se ainda eram melhores amigos, se ele ainda tentava salvar o mundo. Então Granger beijou-lhe a base do pescoço e respondeu suas perguntas enquanto ele acariciava sua cintura nua por baixo do lençol. Deu-lhe o endereço primeiro, e apenas aquilo tinha se inserido completamente na mente de Draco, dentre todas as informações que ela dera. Não iria à Catedral de Westminster, mas sim à casa de Harry Potter, o que era quase a mesma coisa. A localidade de seu templo era imbecil demais até para Potter. A verdade era que, em Londres, existiam 3 bairros
majoritariamente bruxos e alguns focos de bruxos morando entre trouxas. Desses 3 bairros, 2 ficavam na porção central, constituídos basicamente de prédios pequenos como os de Granger, apesar dela não morar em um bairro bruxo, ideais para casais que não pretendiam ter filhos ou pessoas que moravam sozinhas, onde os estabelecimentos eram muito bem disfarçados para que trouxas pudessem circular livremente, sem estranhar nada. O terceiro bairro era mais periférico e, por isso mesmo, tinha o formato de um condomínio de casas grandes e espaçosas, onde quem quisesse ter filhos um dia e ainda assim morar em Londres, como Potter deveria morar. Tinha algum dinheiro bruxo no bolso esquerdo do casaco. 5 ou 6 galeões que Maris lhe dera para que pudesse pagar por comida e para pegar o trem de volta a Rosite. E também algum dinheiro trouxa no bolso direito, algumas migalhas de Maclean, que serviriam para transportá-lo pela cidade. E era isso, no fim. Ele, um bruxo sangue puro, condenado a não poder usar magia e andar feito um trouxa. Talvez, se o tirassem de Azkaban e o deixassem viver dessa maneira para sempre, seria a maior punição. Provar o próprio remédio, não é? Se tornar quase um trouxa quando durante a maior parte da sua vida tentara se livrar deles. Uma tortura inteligente. Se a maioria dos bruxos fosse inteligente. 15h32. Umedeceu os lábios ressecados. O céu lá fora estava azul demais para início de primavera em Londres. Tinha feito calor durante o trajeto até a casa e o seu casaco estava apoiado no antebraço, cobrindo a marca negra. Não na intenção de escondê-la, mas precisava pensar nas consequências de suas ações, meticulosamente, quando as coisas se tratavam de Harry Potter. Harry Potter. O homem que estava na sua frente era o mesmo Harry Potter que vira pela última vez, no dia em que fora preso, tantos anos atrás. Não deixara crescer barba ou cabelo, não mudar o formato de seus óculos. A única coisa que o diferenciaria do herói de Hogwarts eram as linhas de expressão que marcavam sua testa junto à cicatriz. Rastros de preocupação. Soltou um risinho pelo nariz, girando a xícara cheia de café sobre o pires. Harry Potter tinha rugas, uma aliança de casamento dourada e grossa demais, uma mulher magra e ruiva demais, uma casa arrumada demais e uma xícara com um café quente demais. Harry Potter era, com certeza, um homem tão infeliz quanto ele. Mas que destino! Você sabe que as coisas não são tão simples assim. Algumas informações são particulares do ministério. Ele começou, trazendo a xícara até os lábios. Draco segurou um sorriso quando percebeu que Potter queimara os lábios com o café. Eu fui bem claro, não fui? Draco retrucou, mergulhando uma colherzinha cheia de açúcar no líquido quente, mexendo devagar para dissolvê-lo. Não quero nada que não possa saber, só o que me convém. E, assim, poderemos cumprir o acordo que fiz com Maris. As coisas são simples quando vemos por esse prisma. Tão simples que até você conseguiria compreendê-las. Eu não acho que você esteja em posição adequada para me enfrentar desse jeito, Malfoy. Potter disse, dando mais um gole pequeno no café. E ainda mais, não acho que você tenha condições de criar as regras de nenhum jogo. Draco também bebeu um pouco de café. Estava quente, mas não o suficiente para queimá-lo. Estava amargo, mas sentiu rastros de doce na ponta da língua. Exatamente como beijar Granger pela manhã. Soltou o ar pelos lábios. O cheiro de café de seu hálito buscando penetrar suas narinas. Isso não é um jogo, Potter. Eu não estou brincando. Você pode não concordar em me contar o que eu preciso saber. Eu sairei daqui e irei diretamente para Queen Anne's e Granger me dirá. Mas isso a machucaria ainda mais, não acha? Você quer machucá-la? Potter mexeu-se incomodado na cadeira. O silêncio permitiu que o som de água corrente viesse de um dos cômodos da casa, e Draco imaginou que talvez a garota Weasley estivesse tomando banho. Você não se importaria com isso, não é mesmo, Malfoy? Potter disse depois de alguns segundos. Draco bebeu mais um pouco de café, desviando o olhar. Era impossível que Potter fosse tão burro assim. Simplesmente impossível. Será que não tinha noção do que havia entre ele e Granger? Ok, talvez Granger não tivesse contado, mas uma hora ou outra as coisas viriam à tona para os próximos. Não era tão difícil assim perceber. Isso também não importa.
não para você. Nunca importou. Aliás, existe algo que importe para você? A voz de Granger ecoou em sua mente. Mas, mesmo que Potter soubesse algo sobre eles, não saberia seus motivos, seus porquês. Não entenderia a razão de estar fazendo tudo aquilo. Respirou fundo. Um pássaro cantou no jardim. Teria que dar a cara a tapa, não é mesmo? Decidira fazer isso quando saíra de Azkaban naquela manhã, e agora não era o momento de recuar. Eu me importo, Potter, disse entre os dentes. Potter, aparentemente distraído com o silêncio, simplesmente voltou o rosto para ele, os olhos verdes cobertos de surpresa. Passou a mão pelo rosto. Eu me importo, e se estou fazendo tudo isso é porque não quero machucá-la. Porque eu não posso machucá-la. Agora, se puder simplesmente me contar que porra foi que Parkinson disse, as coisas ficariam muito mais fáceis para Granger. Acredite. O moreno suspirou, levantando-se, franziu a testa quando se aproximou da janela, os olhos ficando ainda mais verdes com o reflexo do jardim. Draco sabia que, mais cedo ou mais tarde, ele se deixaria vencer e contaria. E era bom que contasse, era bom mesmo. Não estava fazendo a merda toda para não descobrir o que queria. Não estava fodendo com a própria vida à toa. Foi então que Potter passou a mão pelos cabelos revoltos e revirou-se para ele novamente, os lábios crispados numa espécie de reprovação. Assim mesmo. Draco sabia que aquele era o momento. Ajustou a postura na cadeira. O que eu vou dizer pode parecer muito estranho ou muito coerente, Malfoy, dependendo do quanto você souber. Então, qualquer coisa que você entender, me pergunte. Eu não sei tudo. Existem muitas coisas que não fazem sentido algum para mim. Só vou repassar o que ouvi. Draco coçou o nariz e bebeu mais um pouco de café. Pare com isso, Potter. Apenas fale. 17h02. Havia cigarros em qualquer lugar do mundo trouxa. Qualquer lugar. Apagados nas calçadas, nas valetas das ruas, em lixos, em cinzeiros, em canteiros e árvores. Havia cigarros para vender em bancas ambulantes, bancas de jornal, padarias. Qualquer lugar que vendesse balas para crianças também vendia cigarros. Era impossível que uma coisa consumida tão livremente pudesse fazer tão mal quanto dizia em Azkaban. E todos que estavam na fila daquela padaria saíam com moedas de troco e um maço de cigarros. Era um vício coletivo, uma coisa que já estava intrínseca na sociedade. Se você usa terno e gravata para trabalhar, ou se você tem 25 anos e se veste como se tivesse 17, ou se você tem barba, ou se você é mais bonita que a maioria das mulheres. Você precisa fumar. É uma característica de certos grupos. Draco precisava desesperadamente de nicotina, assim como todos ali. As pontas de seus dedos já estavam secas na vontade de segurar um cigarro. Alguns minutos depois, sua vez chegou. Pediu um maço de Marlboro, entregando a única nota de 10 libras que lhe sobrara. O balconista sorriu, dando-lhe o maço e o troco. Draco não sorriu de volta, apenas colocou o troco no bolso e saiu da padaria. Os dedos trêmulos tirando o lacre do maço, pegando com um pouco de dificuldade o primeiro cigarro, espremido entre os outros. Guardou o maço parado em frente à padaria e pegou o isqueiro que tinha guardado desde o Natal, o isqueiro azul da Corvinal. Prendeu o cigarro entre os lábios e acendeu-o. A primeira tragada foi como uma espécie de sopro de vida, algo que fez com que o sangue em suas veias corresse com mais sentido. Agora que sabia de tudo, não tinha nada que pudesse fazer senão esperar. Talvez estivesse ficando velho. As coisas não pareciam impressioná-lo com a mesma vitalidade. Alguns anos atrás, se lhe dissessem que Pansy Parkinson, a mulher que imaginava que talvez Weasley a amasse, financiando... Agora que sabia de tudo, não tinha nada que pudesse fazer senão esperar. Talvez estivesse ficando velho. As coisas não pareciam impressioná-lo com a mesma vitalidade. Alguns anos atrás, se lhe dissesse que Pansy Parkinson, a mulher que quase fora sua esposa, havia transado e financiado Ronald Weasley, ele rolaria de rir. Agora, parecia algo comum. A franqueza de Parkinson ao imaginar que talvez Weasley a amasse também não impressionava. Tendemos a ficar idiotas quando estamos apaixonados. Draco estava experimentando isso nos últimos meses. O roubo de seu dinheiro, a manipulação de Liam Houston, utilizar a poção polissuco para enganar o Auror, enganar a ele próprio ao forjar um estupro, oferecer um dinheiro que definitivamente não era seu para comprar um homem que ela sabia que era fraco,
que era pobre. Parkinson tinha sido brilhante. Ele precisava admitir. Sutil, calma, paciente. Um plano de mestre com certeza. Draco não estava com raiva. Não disso, pelo menos. Desconfiara de que Parkinson estivesse metida na história toda desde que descobrira que ela dissera coisas diferentes para ele e para Granger. E que estava vivendo como trouxa. Ela havia de ter um bom motivo para querer viver como trouxa. Um bom motivo criminal. Não precisava ser o gênio da lâmpada para entender que alguma coisa estava errada na história toda e que Parkinson tinha as respostas. Potter não dissera nada que ele não pudesse adivinhar, apenas juntara para ele as peças do quebra-cabeça. A raiva de Draco consistia em outra coisa. Parkinson tentara matar Granger. Quando Potter contou-lhe sobre o veneno, Draco precisou juntar todo seu autocontrole para não demonstrar a preocupação que tomara conta de cada fibra de seu ser. Nunca antes se sentira tão aflito com alguma coisa. Talvez nos tempos do 6º ano, quando estava planejando matar Dumbledore, mas era uma espécie de aflição diferente. Por mais que as pessoas dissessem Maris, Potter, até a garota Weasley, que se intrometera na conversa dele e de Potter, que Granger estava bem, Draco não acreditava. Draco não acreditaria até vê-la com os próprios olhos, sentir o cheiro cítrico de seus cabelos e ouvir de sua voz melancólica que ela estava bem, que estava melhor agora, com ele ao seu lado. Tragou longamente e soltou fumaça pelos lábios secos. A cortina cinzenta demorou alguns segundos para dissipar-se. O gosto amargo do café que tomara na casa de Potter ainda dançava em sua língua quando o sinal para pedestres tornou-se verde e ele pôde, junto com uma dezena de pessoas, atravessar a avenida. Observou os pés contra as faixas brancas, contra o asfalto escuro e voltou a tragar, enquanto caminhava. Pessoas vinham de outra calçada também, na direção contrária da dele, e ele conseguia ver todos os sapatos e pernas e braços e dedos possíveis. Soltou a fumaça para cima e um flash de cabelo castanho chamou sua atenção, passando por seu lado. 17h35. É engraçado que, dentre todas as pessoas de Londres, você tenha esbarrado justo em mim. Ela levou o cigarro aos lábios vermelhos e tragou longamente. Um gesto que Draco acharia sensual em outra ocasião. Seus olhos fechados estavam marcados pela maquiagem escura e isso contrastava demais com os cabelos castanhos. Cabelos castanhos não combinavam com ela. Bochechas magras não combinavam com ela. Aquele apartamento trouxa definitivamente não combinava com ela. Bateu a ponta do cigarro na borda do copo vazio. Copo de uísque, de fundo largo e bordas grossas. O vidro no formato de um octógono. No momento servia de cinzeiro, mas a garrafa de uísque no canto do balcão estava quase vazia. O sol se punha em Londres e a temperatura estava caindo. Os raios entravam pela janela e tingiam de dourado todo o aço inox da cozinha do apartamento, onde estavam sentados, separados por um balcão de mármore. A cozinha mais moderna que Draco já vira na vida, no apartamento mais luxuoso que ele já estivera. A fumaça que saía dos lábios dela também ficava dourada com a luz. Engraçado? Draco perguntou, erguendo as sobrancelhas. Aquelas roupas, aquele perfume, aquela pessoa não era ela. Observou a língua rosada umedecer os lábios cobertos de batom forte e quase pôde sentir o gosto gorduroso do mesmo na própria língua. Desviou o olhar. Ouviu o risinho dela sair pelo nariz. Voltou a olhar. Tinham vícios parecidos, ele e Parkinson. Vícios parecidos demais. Ela passou a mão pelos cabelos, afastando a franja castanha do rosto, tragando mais uma vez. Por que você não me come e acabamos logo com isso? Draco continuou sério. Sorrir no momento seria contribuir para todos os planos dela. Deixá-lo assumir a velha forma dos 17 anos e achar tudo que é doloroso, bonito. Não era bonito. Não era nem um pouco bonito. Aquilo em que ela se tornara. Você está magra e horrorosa. Não te comeria nem mesmo se precisasse disso. Mas ela riu alto, os dentes brancos contrastando com o batom cor de sangue, assim como o cigarro branco entre seus dentes, cujas unhas estavam pintadas da mesma cor do batom, sempre vermelhas. Era algo que quase lhe pertencia, naturalmente, como se ela tivesse nascido com aquelas unhas pintadas de vermelho. Pois eu acho, ela disse, apontando-lhe o cigarro aceso, antes de tragá-lo mais uma vez, eu acho que comeria. Me colocaria de quatro só para agarrar a cabeleira castanha e fingir que estava com sangue ruim. Draco observou-a intensamente antes de pegar um maço de cigarro sobre o balcão de mármore.
tirar mais um de lá de dentro e acendê-lo com o isqueiro que lhe emprestara há alguns minutos. Não disse nada por um bom tempo. O cabelo dela também tinha um brilho dourado sob o sol, um brilho que fazia com que a cor se assemelhasse aos pelos queimados de um leão. Foi por isso que pintou de castanho, então? Para que eu sentisse algum tipo de tesão por você? Perguntou, sem sorrir. Pegou o copo dela para bater as próprias cinzas. Logo, a cozinha inteira ficou cheirando a fumaça tóxica. Não que isso importasse para algum dos dois. Na verdade, foi porque castanho era a única cor que eu ainda não tinha tentado. Ela respondeu, ainda sorrindo de leve. Draco observou os seus olhos pintados, a maquiagem disfarçando marcas profundas de cansaço. Era impressionante que os Aurores ainda não a tivessem encontrado. Ela estava ali, na cara deles, usando um apartamento que provavelmente pertencia ao seu marido trouxa, e eles ainda não tinham investigado esses imóveis. Devia ter pintado de ruivo, quem sabe assim você se sentiria um pouquinho Weasley, alfinetou. Ela não ficou séria ou pareceu ofendida, pelo contrário. Sorriu ainda mais abertamente, apagando o cigarro no mármore do balcão, levantou-se e deu a volta. Parou ao lado dele. Suas roupas eram adolescentes demais, como se ela tivesse parado no tempo. Draco cerrou o maxilar quando sentiu os dedos dela entrando pelos fios finos de seu cabelo. Fios que ela puxou logo depois, fazendo com que a cabeça dele fosse violentamente para trás. Ela encostou a boca na lateral de seu pescoço e a respiração trovejou em seu ouvido. Draco sentiu cheiro de medo em algum lugar, ainda mais quando ela entreabriu os lábios e seu hálito fedeu a medo. Você está em um puta dilema, não é, meu amor? Ela perguntou logo depois, as palavras sussurradas em seu ouvido. Há alguns anos, Draco acharia aquela situação excitante. Hoje, não sentia absolutamente nada. Não sentia nem mesmo ódio, ou nojo, ou um pouco de pena, talvez. Só um pouco de pena. Você quer me julgar por ter amado um Weasley, mas seu julgamento se invalida assim que você pensa em Granger, não é mesmo? E você engole suas palavras, embora queira me dizer todas elas. Eu não me importo com o que você fez na sua vida, Parson. Draco disse, mexendo a cabeça para livrar-se das mãos dela em seus cabelos. Estava começando a incomodar. Sentiu a boca de Parson deslizar por seu pescoço até chegar na base do mesmo. Provavelmente tinha manchado sua pele com batom. Eu não me importo nem mesmo com o dinheiro que você roubou. Não serve de nada para mim, Azkaban. E com o que você se importa, Draco? Com a sangue ruim? Com aquela que você costumava chamar de nojenta e suja? Nos tempos em que as coisas ainda faziam algum sentido? Ela perguntou, mordendo a pele de seu pescoço de leve. Draco observou a brasa consumindo o cigarro entre seus dedos. Não sentiu vontade de fumar. Acho que é por aí. Assim como Weasley, não é mesmo? Houve um pequeno silêncio e Draco soube que suas palavras a tinham ferido. Realmente não se importava com as coisas que ela tinha feito, mas queria machucá-la. Queria machucá-la da pior forma para que ela aprendesse a nunca mais encostar um dedo em Granger. Se aquela fosse a única forma de atingi-la, que assim fosse. Ela se afastou, então. Afastou-se visivelmente alterada. Levou uma das mãos ao rosto. Sua silhueta tornando-se escura contra o sol que entrava pela janela. Draco apagou o cigarro e olhou, de relance, o conjunto de facas cravado em uma peça de madeira sobre o balcão. Era bom que não perdesse aquilo de vista. Parkinson virou-se, então, apontando um dedo para ela. Sua aparência estava repentinamente doentia, e aquilo apenas fazia com que ela ficasse ainda mais bonita. Draco poderia sorrir naquele instante com o descontrole dela. Rony me amava. Rony fingia que não se importava porque achava que poderia me defender dessa maneira, mas Rony me amava. E você pode dizer o contrário. Harry Potter pode dizer o contrário, mas eu sabia. Draco. Eu sentia isso. Falou rapidamente, sua respiração cada vez mais pesada. Draco permitiu-se sorrir. Então, um sorriso pequeno e irônico com o canto direito dos lábios. Encarou-a nos olhos castanhos e esverdeados. Não, meu bem. Ele me amava. Ele amava o meu dinheiro. E a Granger. Ele escrevia cartas a Potter relatando todo o nojo que sentia ao te tocar. Todo o asco. Ele vomitava, Parkinson. Vomitava assim que saía da sua vista. Os olhos dela estavam secos. E Draco sabia que não umedeceriam tão facilmente.
Externamente, Parkinson era forte. Seu interior podia estar despedaçado, mas ela nunca demonstraria. Ele era fraco e burro, Parkinson, mas ele nunca te amou. Foi o nome dela que ele disse antes de morrer. E ele morreu por sua causa, Parkinson. Por sua causa. Porque você mentiu. Porque você enganou a todos nós. E ele sofreu, Parkinson. Ele sofreu muito. Eu fiz questão de que ele sofresse o máximo possível, torturando da pior forma que encontrei para que ele confessasse o seu crime. E mesmo agonizante, ele encontrou forças para dizer o nome dela e lhe pedir perdão. Perdão por ter tocado você. A culpa foi sua, Draco. Eu não pedi para que você o matasse. Você que é cruel e nojento o suficiente para ter feito. Não anule sua própria culpa atirando-a em mim. Mantendo a máscara, Parkinson aproximou-se. Draco olhou para suas mãos e não viu nenhuma arma. O brilho em seus olhos castanhos nada mais era do que raiva. Ela ergueu o braço e sua mão seguiu em direção ao rosto dele, mas Draco parou-a antes que ela batesse, segurando seu pulso. Parkinson entreabriu os lábios, um pouco surpresa. Os dedos de Draco pressionaram seu pulso magro com força. Não se preocuparia em machucá-la, não quando ela tinha tentado matar Granger, o único motivo de sua raiva. Ela tentou se soltar, mas ele não permitiu, segurando-a com mais força. Os olhos não se deixavam nem por um segundo, e Draco tinha certeza que a quebra daquele contrato visual significaria desistência. Qual dos dois desistiria primeiro? A outra mão de Parkinson apareceu rapidamente em sua vista e ele sentiu as unhas dela contra a carne de seu pescoço, da mesma forma que segurara Granger na primeira vez em que se beijaram. Merda, por que ensinar a Parkinson a se defender nos tempos de guerra? O polegar dela pressionava sua jugular com força. Não tentou falar. Sabia que ia engasgar se tentasse. E quebraria o contato visual. Fez a única coisa que podia fazer no momento. Levantou-se. Era mais alto que Parkinson, o que deixou o braço dela vulnerável demais para sustentar o machucado. Segurou seus dois pulsos então, prensando-a contra o balcão da cozinha, as costas dela batendo no mesmo com o som estalado. Ela gemeu de dor, mas logo começou a rir. Draco sentiu que os pés dela a impulsionaram para cima do balcão e ela sentou-se ali, abrindo as pernas em torno de seu corpo, puxando-o para si até que os quadris estivessem encaixados. Ela não se debateu novamente para tentar se soltar, apenas fechou os olhos e desistiu. Draco soltou-a devagar. Não iria machucá-la e dar-lhe um motivo para zombar de sua fraqueza, para voltar a chamá-lo de cruel e nojento, se a machucasse. E Merlin, o desejo era machucá-la, era pegar uma daquelas facas e perfurar seu corpo até que ela se arrependesse por ter tentado matar Granger. Estaria concordando com ela, e por mais verdade que fosse, não poderia fazê-lo. Ela segurou-o pela nuca de repente, trazendo-o para perto de si. Draco sentiu seu perfume forte e o estômago revirou uma centena de vezes. Sentiu vontade de fechar os olhos e deixar-se levar, principalmente quando os dentes dela roçaram seu lábio inferior e o morderam. E, de fato, fechou os olhos, mas havia Granger em todos os lugares e ele não conseguia, possivelmente, fazer nada sem vomitar. Draco, Parkinson pediu de repente. Ele abriu os olhos e percebeu que o rosto dela, tão próximo do seu, estava úmido, que uma lágrima descera por ele, tingida do negro da maquiagem, formando uma linha escura contra sua pele clara e sem falhas. O enjoo aumentou ainda mais. Me mate. 19 horas. O teto da catedral de Westminster era de pedra escura, provavelmente gloriosa durante o dia, com a luz do sol entrando pelos vitrais e tingindo cada canto de branco e de colorido. Os lustres estavam acesos, mas poderiam estar apagados, porque não fazia diferença nenhuma. Estaria escuro do mesmo jeito. Bem no centro do teto, entre as belas pinturas que representavam anjos e santos, havia uma cruz dourada que comportava Jesus Cristo. Ele estava pálido e cada uma de suas chagas sangrava. Seu olhar claro era preenchido de compaixão e, por um momento, Draco imaginou que aquele homem fosse soltar-se dali e erguer as mãos feridas sobre sua cabeça, perdoando-o por tudo que fizera. Mas Jesus Cristo continuou estático. 2 horas e 14 minutos. Era o horário que o relógio marcava quando o ônibus em que Draco estava fez a curva para entrar na Oxford Street.
Não que fosse agradável se utilizar de um transporte trouxa, mas o fizera no Natal e o faria agora. Falaria com ela uma última vez. Não podia ter frescuras. Sim, porque ele tinha certeza de que aquela seria a última vez, quando voltasse para Azkaban. E voltaria rapidamente, porque os guardas não demorariam a encontrá-lo assim que decidissem comunicar o desaparecimento a Maris. Seria obrigado a dizer toda a verdade sobre tudo. Sobre as mortes de Houston e Weasley, sobre a crueldade dos assassinatos, sobre McLean e Lovegood, sobre tudo, sobre absolutamente tudo. E Granger seria a primeira a condená-lo, depois que soubesse de toda a sujeira que ele escondera por tanto tempo. Sua respiração embaçou o vidro gelado da janela do ônibus. Havia mais 2 pessoas ali dentro. Um velho que não parava de tossir e uma mulher negra com os cabelos enfiados em uma touca de lã. Durante o dia fizera calor, mas agora Londres estava fria a ponto de fazer com que os ossos de Draco doessem. Sem contar na fome. Nada no mundo parecia impressionante ou poderia abalar suas convicções. E, de alguma forma, sentiria falta de Parkinson. Não daquela Parkinson, mas da Parkinson enérgica que ela costumava ser antes. Da Parkinson que sorriria e tocaria a ponta do canino com a língua, dizendo alguma besteira irrelevante enquanto se jogava no sofá e tirava os sapatos com os próprios pés. O que quer que fosse que acontecera naquele incrível quebra-cabeça, acabara com ela. Acabara com toda a sua personalidade e originalidade. Ela se tornara outra pessoa, alguém fechado para o mundo, mergulhado em um universo próprio que não estava em nenhum outro lugar além da própria mente. Ver a mulher com que quase se casara naquele estado tinha deixado o Draco ainda mais doente. Ela merecia ter morrido, merecia ter sentido dor, ter sangrado, merecia por tudo que fizera, por tudo que ainda faria. Ela queria morrer. Quando chegamos ao ponto de querermos que a nossa vida acabe, é porque não há mais solução. É porque tudo está simplesmente sem sabor, sem cheiro. O ônibus tinha requerido suas últimas moedas. Não se importou, sabia bem que aquela seria uma viagem apenas de ida, que assim que descesse no ponto de Windmore Street e descesse a Wimpole até chegar na Queen Anne, só sairia de lá diretamente para Azkaban. E quem sabe então para a morte. Continua.